Direto de Brasília, Catarina Martorelli tem as informações do dia. Olá, Catarina. Olá, bom dia a todos. Ontem, o presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice dele, general Hamilton Mourão, receberam aqui em Brasília o diploma que confirma o resultado das eleições 2018 e a posse em 1º de janeiro. A cerimônia de diplomação foi no fim da tarde no plenário do TSE, com discursos do presidente eleito e da atual presidente do tribunal, ministra Rosa Weber. Cerca de 700 pessoas foram convidadas para acompanhar a solenidade. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária se reúne hoje para apresentar um relatório das atividades do biênio 2017-2018. A comissão tem 17 senadores titulares e 17 suplentes e opina sobre projetos ligados à agricultura e reforma agrária. Este ano, a comissão fez 15 audiências públicas interativas sobre vários temas, entre eles etanol de milho, cultivo de plantas e flores ornamentais, programa Garantia Safra, apicultura, políticas agrícolas e de desenvolvimento rural. E por falar em parlamento, o plenário deve votar hoje um projeto de lei que obriga o governo federal a fazer compras mínimas de leite produzido por agricultores familiares. O texto assegura a aquisição de pelo menos 35 litros por dia. A legislação em vigor estabelece um limite de R$ 9.500 por ano para a compra de leite produzido por cada unidade familiar, o que não atende à demanda dos produtores de leite, em especial das regiões norte e nordeste do país, segundo os parlamentares. E agora notícias do Ministério da Agricultura. Financiamentos do Plano ABC somam R$ 1 bilhão desde o mês de julho. Segundo o mapa, esses recursos são do Plano Agrícola e Pecuário para projetos de integração lavoura, pecuária e floresta. A área alcançada por esses recursos equivale a quase 13 milhões de campos de futebol. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o crescimento é de 57% no número de contratos. E o futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciado na semana passada, é afinado com o agronegócio. Ricardo Salles é ex-secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, tem 43 anos e tem apoio de várias entidades do agro, entre elas a Sociedade Rural Brasileira. Essas são as informações desta terça, direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. Um dia de campo realizado no estado de Mato Grosso mostrou a viabilidade das tecnologias desenvolvidas para os agricultores familiares do Pantanal. A reportagem é de Valdir Pacheco. Agradecer a presença de todos, em primeiro lugar. A Embrapa AgroSilvo Pastoril, em parceria com a Empaer, Senar MT e Rede ILPF, realizou no campo experimental da Empaer, em Cáceres, no oeste de Mato Grosso, distante 220 quilômetros de Cuiabá, mais um dia de campo. Os eventos anteriores foram realizados no campus do Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, também em Cáceres, onde está instalada uma unidade de referência tecnológica da ILPF. Esta foi a 4ª edição do Dia de Campo da Integração Lavoura Pecuária Floresta ILPF no bioma Pantanal Mato Grossense, focado no agricultor familiar. E demonstramos a suplementação animal, nós mostramos a capacidade de apacentamento, as cultivares de pastagem que utilizamos, que se aplica muito aqui para nós do Pantanal. Toda a tecnologia ali desenvolvida foi embasada já com conceitos que nós temos e trabalhos realizados na região e formatamos num único módulo. Foi bem demonstrado aquilo lá da capacidade de apacentamento que nós estamos tendo ali. Nós estamos trabalhando ali com 8 unidades animal por hectare, animais de 450 quilos. E podemos até superar isso mediante a tecnologia que estamos aplicando, principalmente para a agricultura familiar. A programação contou com 4 estações de campo, nas quais os participantes, divididos em grupos, acompanharam palestras e demonstrações práticas. Mas só tem vantagem a cana? Não, ela tem seus defeitos, como todo mundo, né? Tem defeito. Ela é pobre em proteína, ela tem 2 a 3% só de proteína. Fibra de baixa digestibilidade e pobre em mineral. Aí você fala, mas então para que está falando de cana? Porque tem maneira de corrigir isso aí. Barato para o produtor. Misturar cana com ureia. Ureia é nitrogênio não proteico. Se você pegar 100 kg de cana, tá certo? 100 kg de cana, picar, e fazer uns 10 dias de adaptação, tem que passar por uma fase de adaptação, você vai colocar nesse 100 kg 500 gramas de ureia diluído em 4 litros de água. Certo? E mistura. Aí do 11º dia em diante, você fez a adaptação, porque senão pode intoxicar. Você vai passar para 1%, você vai colocar 1 quilo
de ureia diluída em 4 litros de água, tá certo? E aí você vai fazer o quê? Esse trabalhinho que você fez de 10, 11 dias, era 2 a 3%. Quanto que vocês acham que vai a cana-de-açúcar? Quanto que sobe o nível de proteína? De 12 a 13%. Olha aí, ainda tirou da minha boca. Aí seria já porque já faz e já sabe, né? Já criou gado e mantinha a produção. Tá certo? Então, vai para 12 a 13% de proteína. O evento apresentou tecnologias que estão ao alcance do agricultor familiar. Hoje tivemos a oportunidade de mostrar, principalmente os nossos parceiros da Empaer, tecnologias voltadas para a agricultura familiar, né? Inclusive, a ILPF aqui instalada é voltada para a agricultura familiar. E a gente teve a oportunidade, hoje, os produtores, de verem no campo mais de uma dezena de tecnologias voltadas para eles, né? De baixo custo, mas nela contém uma série de conhecimentos, né? De saberes extremamente importantes, capaz de melhorar muito a vida do pequeno produtor no campo. E esse evento, particularmente, além da Empaer e da Embrapa, teve a parceria fundamental do Senar e da Associação Rede LPF, né? Que foram os realizadores do evento e conseguimos trazer cerca de 200 participantes para ter a oportunidade de ver todas as tecnologias que nós demonstramos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E de acordo com a análise do CPEA, 68% das mulheres se mostram satisfeitas com o emprego e função que exercem. A repórter Kylie Rodrigues conversou com 2 jovens sobre a atuação no meio rural. O número de jovens no setor do agronegócio tem crescido, assim como a figura feminina, que tem ganhado espaço nas empresas, propriedades rurais, exercendo cargos de confiança. Atuando há 1 ano e meio como engenheira ambiental, Raquel, ainda na graduação, teve acesso a várias oportunidades na área rural. Licenciamento também ambiental, voltado para sustentabilidade, práticas de manejo conservacionista, de conservação do solo, também áreas de preservação permanente, recursos hídricos. Então, abrange bastante coisa que dá para trabalhar na parte rural. Antenada nas questões da sustentabilidade ambiental, a jovem está sempre participando de cursos de capacitação profissional. Acaba caindo muito para o produtor rural, né? Jogam a culpa, às vezes, muito no produtor rural, e a saída dele foi se enquadrar e descobrir que isso não é só um rótulo apenas, entendeu? Que traz benefícios para o pasto dele, para o cultivo e economicamente. Tem retorno econômico, mas com certeza parte sempre do consumidor que quer aquele produto, saber o que aconteceu com ele, entendeu? Desde todo o ciclo de vida. Atuando com o pai, Vanessa vê o papel da mulher no agronegócio como algo crescente. Eu acho que está cada vez melhorando e elas estão se aperfeiçoando e mostrando o devido respeito que deve ter. Então, eu acho que está perfeito. O trabalho da mulher no campo está sendo maravilhoso. E a gente tem que estar à busca de estudando todo momento. Meu pai está há 32 anos na agronomia e eu vejo que ele estuda a todo momento, não adianta. Assim como ele, nós buscando novas informações e passando para ele. É um troca-troca. Kylie Rodrigues para o SBA. O Showtech 2019, que acontece em janeiro em Maracaju, terá também um espaço dedicado à pecuária. Exposição de animais e palestras sobre a atividade fazem parte da programação. Saiba mais agora na reportagem de José Cunha. Durante a Showtech 2019, o setor pecuário estará representado pelo Espaço Pecuária. E o Grupo Água Tirada é um dos participantes do espaço. E eu converso agora com o diretor do grupo, que é o senhor José Adolfo de Lima. Senhor José, qual que é a expectativa do Grupo Água Tirada para a Showtech 2019? Olá, é muito importante o Showtech na nossa vida, no nosso negócio. E cada ano sempre novidades, sempre coisas importantes que agregam no nosso negócio. Vocês vão estar expondo animais? Como que vai funcionar a parte de vocês aqui do setor pecuário? Sim, nós sempre participamos. Antes, como simples
espectador, né? Viemos muitos anos buscar informação e a partir de uns anos para cá nos pediram para participar como setor pecuário em si, porque nós trabalhamos com as duas atividades, que é agricultura e pecuária. As novas tecnologias, novas ferramentas que estão sendo usadas, inclusive ferramentas novas que a gente está implantando agora, junto com a Robatec, que é você poder fazer avaliação a cada momento do desempenho do animal dentro de confinamento. Hoje os números estão muito estreitos e a tecnologia é para você conseguir ter uma margem melhor, para você ter decisões mais assertivas no seu negócio. 2018 foi um ano atípico para produtores de carne bovina. A greve dos caminhoneiros e o tabelamento do frete no primeiro semestre paralisaram o mercado por 15 dias. Aí teve queda na arroba. No segundo semestre houve seca e redução do confinamento. O preço do boi gordo não foi satisfatório. Fora a relação de troca com o milho, que também prejudicou o mercado e só voltou a estabilizar em meados de outubro, com a queda do preço do insumo. A Câmara Setorial da Carne Bovina avaliou tudo isso em seu balanço anual. Vamos ver agora na reportagem de Catarina Martorelli. O Brasil tem hoje 222 milhões de cabeças de gado, 22 milhões de leite, corte, 45 milhões para abate. Esses são dados da Câmara Setorial de Carne Bovina, que fez o último encontro do ano na sede do Ministério da Agricultura. O Brasil deve encerrar 2018 exportando 10% a mais de carne bovina, segundo a Abrafrigo. Para o setor, esse número deve manter a projeção em alta, já que a maior parte dos mercados aumentou as compras do produto brasileiro nos 11 primeiros meses deste ano. Os produtores enxergam o saldo como positivo, porque acreditam que significa uma estabilização do mercado. Tem ainda os protocolos de tipificação, que devem sair em 30 dias. Um trabalho longo da CNA, junto com outros órgãos da cadeia. A ideia desse protocolo é que, primeiro, o produtor receba essa informação, sabendo qual é o tipo do animal que ele está entregando. Então, se ele está entregando um animal de melhor terminação, melhor posicionado, um animal melhor terminado, e depois, para o produtor rural, ele vai poder ser bonificado por isso. Por ele estar entregando animais melhores, que estão gerando corte com maior valor agregado. Então, esse elo de ligação é muito importante para saber o que ele está entregando e o que isso está virando na ponta da cadeia. Apesar dos bons ventos, uma questão preocupa o setor. É o que as entidades chamam de bioterrorismo e sabotagem. Tem gente falando que se faltar vacina nos estados que vão começar a retirada, que é Acre e Rondônia, né? E agora o Paraná, que também resolveu se antecipar em 4 anos, né? Fala, olha, se amanhã vocês têm um foco de aftosa aí, vocês não vão ter produto que nós não vamos vender. Olha, quem manda é o governo que diz onde é que vai vender e onde não vai vender, não é a indústria e muito menos a entidade da indústria. A expectativa é que haja um crescimento nos abates em 2019, isso por causa da virada do ciclo pecuário, que deve trazer uma maior competitividade. O setor também acredita num descolamento da arroba e também no aumento da remuneração. Fora a abertura de novos mercados que deve agregar. Tem a reabertura do mercado na Rússia, o aumento do mercado com a China e também um acordo feito com o Irã, que deve comprar pelo menos 100 mil cabeças de gado no próximo ano. Catarina Martorelli para o SBA. Na Câmara também foi discutida a proposta do Mato Grosso de antecipar a retirada da vacinação contra a aftosa. A Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul apresentou em uma coletiva de imprensa na semana passada o relatório econômico de 2018, as projeções para o próximo ano e também elencou os desafios a serem enfrentados para que o Brasil possa alavancar o desenvolvimento econômico. A expectativa para o campo gaúcho é que haja um crescimento de quase 3,5% na área plantada com grãos, assim como alta de quase 3,5% também em relação à produção. O aumento de volume, no entanto, não deve superar o recorde registrado na safra passada. A reportagem é de Annelise Nicolodi. O presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, introduziu os principais assuntos que estão sendo levados às equipes do governo estadual e federal que assumirão em janeiro. Questões como o seguro rural, além de temáticas que impactam todos os setores da economia e refletem no agronegócio brasileiro, como a importação de abertura econômica, privatizações de serviços onerosos para o Estado e mudanças nas políticas tributária e previdenciária. O Estado do Rio Grande do Sul está num momento extremamente difícil. Tanto é que o novo governador eleito, Eduardo Leite,
está pedindo uma trégua na carga tributária do Estado, ou seja, se permitir que fique o ICMS elevado, que ele é 5% tanto em energia como combustíveis como comunicações, e ainda o ICMS geral, que é 17%, ele foi para 18%, ele está pedindo uma trégua de 2 anos para não deixar o Estado ingovernável. Mas, na realidade, o Estado tem que tomar medidas estruturantes. Não adianta mais empurrar com a barriga, não adianta mais empurrar a carga tributária, porque, na realidade, o que acontece é que nós, empreendedores desse Estado, não conseguimos mais pagar e o Estado está perdendo competitividade com o excesso de tributos que ele tem. Então, tem que mexer na estrutura do Estado. O que significa mexer na estrutura do Estado? Significa que ele tem que privatizar N empresas que aí estão, que já não se justificam mais, porque nós não podemos ter um Estado empresário. O que nós queremos é um Estado fortemente presente em saúde, em educação, em segurança e infraestrutura. Após um ano marcado por eventos climáticos que afetaram a produção de soja na metade sul do estado, resultando em uma quebra de 6,4% na comparação com 2017, a expectativa é de uma recuperação do setor, com aumento de área e produção do grão. Milho e trigo ajudam a puxar a expansão da área plantada, situação diferente no caso do arroz, que deve ter nova diminuição da área plantada, devido aos desafios dos altos custos de produção, que frequentemente superam os valores pagos ao produtor, apesar de um aumento no preço devido às exportações resultantes dos leilões de PEP e PEPRO. Como resultado, os produtores estão migrando para outras culturas, como a soja, o que explica a projeção de queda, tanto da área plantada de arroz, pelo 2º ano consecutivo. Sem dúvida nenhuma, nós tivemos um ano com várias peculiaridades e algumas dificuldades. Principalmente dificuldades, eu diria que em termos de arroz, em que nós tivemos a nossa federação uma forte intervenção através do Ministério da Agricultura, porque desenvolvemos mecanismos de PEP e PEPRO, o que fez com que nós conseguíssemos exportar já até o presente momento mais de 1 milhão de toneladas de arroz, e com isto trazendo os preços para a um patamar um pouco mais equilibrado, que pudesse dar mais sustentação ao produtor rural, que já vem vários anos ainda com problemas de Mercosul também, principalmente na área de arroz, e não só na área de arroz, na área de arroz, do leite e do trigo, nós temos problemas sérios com o Mercosul, e em função também deste tema de baixos valores na produção de arroz, justamente no período de safra, também tivemos problemas na metade sul do Rio Grande, onde tivemos uma elevação do endividamento em função da grande seca, aquela mesma seca que atingiu a Argentina, também atingiu a metade sul do Rio Grande do Sul. Em relação à pecuária, o ano de 2018 trouxe um princípio de recuperação dos preços do leite, afetado pela crise econômica. Em 2018, houve uma recuperação de 36% no preço acumulado de janeiro a novembro e é esperada uma ligeira elevação de 0,85% na produção. A pecuária de corte gaúcha fechará o ano com o número de abates estável em relação a 2017 e queda de 6% do faturamento devido à retração no preço. Na pecuária de corte e na pecuária leiteira, podemos tecer alguns comentários em que a pecuária de corte ela não conseguiu mais sair daquele impacto que nós tivemos no ano anterior da Operação Carne Fraca e principalmente da delação premiada do JBS, em que nós tivemos um excesso de ofertas e principalmente porque ela está sofrendo e continua sofrendo do grande desemprego que existe no país. Ainda que tenhamos mantido exportações muito fortes, o Brasil continua exportando em torno de 20% de sua produção de carne bovina, não foi suficiente para segurar os preços em patamar um pouco mais elevado. Houve uma descapitalização do setor, sim, é verdade. E na pecuária leiteira, ainda que nós tenhamos recuperado alguma coisa em termos de preços, nos parece que não foi suficiente, mas de qualquer maneira existe uma grande preocupação nesta pecuária de introduzirmos ela também no mercado internacional, que ela ainda não é tão ativa assim no nosso país. Em relação ao cenário externo, a Farsul espera a consolidação da China como mercado para os produtos agropecuários brasileiros
e a liberação do mercado brasileiro para incentivar as exportações. Achamos que este aqui é um setor vital para a economia do agronegócio brasileiro, visto que nós estamos num país que cada vez produz mais, nós temos uma previsão de crescimento, qualquer coisa em torno de 4%, possivelmente no PIB do agronegócio brasileiro para este ano que vem, e isto significa que, ainda que nós tenhamos e estamos com 13 ou 14 milhões de pessoas desempregadas que são clientes do agronegócio, porque evidentemente que nós tomamos café da manhã, almoçamos e jantamos todos os dias, isso significa que esses 13 ou 14 milhões são nossos clientes que estão praticamente fora do mercado. Então, isto tem um esforço adicional em vistas ao mercado internacional para escoamento dos produtos do agronegócio brasileiro. Nós estivemos envolvidos durante esse ano pelo fato de estarmos, sim, com o departamento internacional da nossa CNA, de mercado internacional da nossa CNA, do nosso sistema. Nós estivemos envolvidos com as negociações mercado comum europeu e Mercosul, que já fazem 20 anos que existem essas negociações e continuamos exatamente ainda paralisados, lastimavelmente, não evoluímos praticamente nada. Há um desacerto muito grande entre aquilo que a Europa quer e que o Mercosul deseja. Estamos ainda envolvidos com as negociações com o Canadá e Coreia do Sul, dois importantes mercados, sendo que Coreia do Sul, que também é um país asiático, ela é o oitavo maior importador de alimentos do mundo, hoje a Coreia do Sul, é um mercado que nos interessa muito bem, mas se nós chegarmos lá para fazermos livre comércio, nós temos que acertar a situação interna aqui entre a nossa indústria e o agronegócio, porque existem visões diferentes. Uns querem livre comércio e outros querem acordos tarifários. E evidentemente que ainda tivemos uma negociação muito forte com a China, que hoje é um país que tem 1,3 bilhão de consumidores e está agregando ao seu mercado de consumo uma Argentina por ano, ou um pouco mais. Isto significa que eles têm uma insegurança alimentar muito grande, tanto que tem preocupação com esse tema, que este ano eles fizeram uma exposição, uma expo chinesa em Xangai para importação de produtos da alimentação, ou seja, grande preocupação com segurança alimentar, e o Brasil, efetivamente, é extremamente importante, e dito pelos próprios negociadores chineses, como um futuro provedor de alimentos para a China para os próximos 20 anos. E nós tivemos uma prospecção de mercado lá, justamente do setor lácteo, que queremos levar para esse mercado, e o setor de frutas brasileiras, porque o Brasil já é muito forte lá no mercado de frangos, de soja, e cresce muito em carne bovina. O presidente da Farsul encerrou a coletiva dizendo que acredita no crescimento do agronegócio brasileiro e que muito já se avançou. Temos capacidade, o nosso país continental, de ter um crescimento chinês aqui dentro, e prova disso aí é a própria desenvoltura do agronegócio nos últimos 30 anos. O agronegócio brasileiro ele teve quase que um crescimento chinês, porque o Brasil, em 1980, que era importador de alimentos, ele passou a ser um dos maiores exportadores de alimentos. Isto é a epopeia do povo brasileiro, do povo agricultor, do produtor rural brasileiro. Se deve a ele isso aí.